marido Iago me abriu os olhos. Ela deu leite de minha mãe para Cássio. Ela me traiu com ele. Lá fora se desmonta em chuva, encharcando e transformando em lama um monte de terra, jogada sobre o corpo do pai que nem ao menos pude enterrar. Em 13 de março de 1995, era fundado no campus Florianópolis do IFSC o grupo teatral Boca de Siri. A proposta era de trabalhar a sensibilidade do educando dentro do ensino técnico e tecnológico, proporcionando a todo o corpo discente e docente um contato contínuo com as artes cênicas. Ao longo de 30 anos, o Boca de Siri abriu as portas para a comunidade externa e levou a arte do teatro para fora dos muros da instituição. Dentro do IFSC, formou atores e atrizes, além de proporcionar muitos outros benefícios para aqueles que não seguiram a carreira artística. Neste episódio do podcast Cidadania e Ciência, conversamos com o professor Alex de Souza, coordenador do Boca de Siri, e conhecemos um pouco mais sobre o fantástico trabalho do grupo em comemoração aos 30 anos de sua fundação. Muito bem, chegamos aqui para mais um episódio do Cidadania e Ciência, podcast aqui do campus Florianópolis, e hoje a gente tem o professor Alex de Souza, ele que é coordenador do grupo teatral Boca de Siri, que está completando 30 anos, né? Então o episódio de hoje é especial sobre os 30 anos desse grupo teatral aqui do campus. Professor Alex, primeiro, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, é uma honra te ter aqui com a gente. Bom, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito importante para a gente, né, poder divulgar o nosso trabalho dentro e fora do campus também. Então, professor, a gente começa do começo, né, como dizem, né? Como é que nasce o grupo Boca de Siri aqui no campus Florianópolis? Bom, o grupo Boca de Siri ele começou assim, efetivamente em 1995. Né? Mas antes disso, já, se eu não me engano, em 1992, teve um primeiro movimento de estudantes da então chamada Escola Técnica Federal de Santa Catarina, que tinham muita vontade de fazer teatro. E nessa época tinha um grupo de professoras de língua portuguesa e literatura que elas sempre estimulavam os alunos a apresentarem trabalhos, né, de literatura em forma de teatro. E aí com isso gerou esse primeiro movimento, né? Teve uma primeira tentativa então de formar um grupo de teatro nessa época, mas me parece que não foi aceita pela direção, né, da escola na época, ele em 92. Aí depois, em 1994, a professora Noêmia Brandt Brau, que era uma dessas professoras de literatura e língua portuguesa, ela tentou novamente esse movimento, né? Então ela criou um projeto que se chamava Motivando o Teatro na IPFESC. E aí ela apresentou esse projeto para a direção da escola, ela e os outros docentes, né, que tinham na época ali, e aí então essa nova direção aceitou esse projeto, né? Então houve ali uma parceria, né, institucional para a criação do grupo na escola. E aí em 95, a professora Noêmia, as outras professoras de língua portuguesa, junto também com o professor Sérgio Cândido, que era então um professor do curso de eletrotécnica, hoje também já aposentado. E então esses professores começaram a divulgar pela escola, né, que teria um grupo de teatro, fizeram convites para os alunos e começaram a se reunir, e aí a partir do dia 13 de março de 95 ficou institucionalizado então a criação do grupo. E esse nome, né, Boca de Siri, da onde é que ele surge, né? Qual é a história por trás do nome dado ao grupo? Esse nome, ele é uma homenagem, né? Então essas professoras de literatura, elas tiveram em comum um professor da UFSC chamado Glauco Correia, que era um professor de literatura e escritor, na época, bem reconhecido nacionalmente. E um dos contos mais famosos dele se chamava O Caso da Pasta Preta ou Boca de Siri. Então, em homenagem a esse professor, e se eu não estou enganado, esse professor ele foi professor aqui no IFSC também, na época, na escola técnica, né? Ele colaborou de alguma forma. Então foi uma homenagem a esse professor, né? E é um dos contos mais conhecidos dele, o nome Boca de Siri. Que também, né, no caso desse conto, o Boca de Siri ele é uma expressão, né, que quer dizer, ó, silêncio, boca pequena, né, vamos manter segredo. E isso também, de certa forma, é uma certa ironia, né? Um grupo de teatro manter a boca fechada, manter as coisas em segredo. O objetivo é a expressão, né? Exato. Assim, quais os desafios, né, de iniciar um grupo teatral como esse, lá nos anos 90 ainda, numa escola que era majoritariamente profissional, né? Hoje
não, nem tanto, mas a época era inclusive o ensino profissionalizante, o nome mais utilizado, né? Que desafios se tinha para fazer um grupo de teatro naquela época? Bom, acho que o primeiro desafio era convencer a gestão da escola, né, da necessidade de se ter um grupo de teatro, porque nessa época já existia o coral, né, e o coral já era bem consolidado na época, né, o coral iniciou nos anos 70 ainda, né, então, assim, já tinha um movimento artístico na escola, com o coral, que era bem forte, já tinha uma banda, né, então que também já era bem forte a música, né, como artes. E outra coisa também que vale lembrar é que Franklin Cascais foi professor aqui também, não de artes. Ele era professor, né, provavelmente da parte de desenho técnico, né, mas ele também foi uma influência artística dentro desse espaço, né. Então, no entendimento de que a arte é uma necessidade humana, né, o teatro veio como mais uma necessidade que precisava de espaço, precisava de incentivo. Então, assim, provavelmente não foi difícil encontrar quem quisesse fazer teatro, né, que a gente tem nos registros do grupo uma quantidade muito grande de pessoas que vieram fazer parte do grupo já desde o início, mas provavelmente a maior dificuldade foi encontrar essa parceria com a instituição. Assim como a professora Noêmia, num primeiro momento, né, não teve essa parceria com a direção e depois acabou conseguindo. Agora, tu falou, né, dessa questão da arte como necessidade humana, né? Como é que tu vê essa questão do teatro junto ao trabalho? Porque a gente tem muitas vezes, não vou dizer um conflito, mas uma ideia, né, de que tem o que é trabalho, que é sério, entre aspas, e tem a arte, o teatro, a música, enfim, a cultura de modo geral. Como é que tu vê isso e o papel do teatro como profissão, assim, ainda mais numa escola técnica como a nossa? Bom, aí eu acho que tem duas perspectivas para a gente olhar para o teatro ou para qualquer forma artística, né? Existe o trabalho artístico como trabalho, então quem faz arte é trabalhador, é um profissional daquela arte. Então esse profissional ele precisa desenvolver técnicas para executar o seu trabalho, que é fazer o fazer artístico, né? Então para o teatro tem essa perspectiva. Mas a gente tem também uma outra perspectiva que é de quem frui do trabalho artístico. Então, para quem é público de um espetáculo teatral, o teatro é um lazer. Mas para quem faz teatro, o teatro é o seu trabalho. Então, acho que é importante, né, a gente sempre lembrar que existem essas duas perspectivas, que muitas vezes as pessoas confundem e acham que quem está fazendo teatro está fazendo só por lazer. Eu até costumo dizer que o meu trabalho, ele é muito privilegiado, meu trabalho como professor de teatro e fazedor de teatro, porque o meu trabalho não é só cumprir carga horária, o meu trabalho é um lazer para mim também. Eu me divirto muito dando aulas de teatro ou fazendo teatro, então para mim é muito prazeroso trabalhar. Infelizmente, não é assim para todo mundo. Tem pessoas que têm os seus trabalhos por algum tipo de obrigação, né, por necessidade financeira, né, existe alguma outra coisa que o levou para aquela área profissional que não é exatamente o que a pessoa queria, não é naquilo que ela sente prazer fazendo, né. E eu tenho, acho que esse privilégio de poder sentir prazer naquilo que eu faço. E assim como, né, todos os meus colegas que trabalham com teatro, que trabalham com as artes como um todo, também têm. Então, assim, eu acho que é um ponto, né, muito importante para a gente ter clareza, né, de o teatro hoje está dentro do IFSC nesses dois panoramas. A gente tem o teatro que serve de lazer para outras pessoas, mas a gente tem o teatro também como esse lugar de formação, uma formação profissional, e que é cada vez mais necessária, né, que a gente percebe isso na nossa região, que a quantidade de pessoas que nos procuram, né, tanto para iniciar no teatro, né, dentro das nossas oficinas, os nossos espaços de formação inicial, quanto as pessoas que vêm procurar qualificação profissional, que já são profissionais do teatro e nos procuram para melhorar, né, na qualidade do seu trabalho. E agora tu falou, né, desse um relato pessoal, né? E como é que o teatro chega na tua vida? Como é que tu decide que vai viver do teatro? Inicialmente chegou bem por acaso, né, e inclusive hoje, né, se eu sou professor de teatro aqui, se eu tenho uma carreira artística, né, na minha vida, tudo começou com o Boca de Siri. Coincidentemente, foi justamente no grupo Boca de Siri que eu comecei a fazer teatro. Na época eu estudava aqui, eu fiz o curso técnico em eletrônica, então, assim, nunca tive uma perspectiva de fazer teatro na vida, né? Sempre fui extremamente tímido, com muita dificuldade de interação social. Então, uma coisa que nem eu, nem ninguém da minha família ou pessoas conhecidas imaginavam era que um dia eu faria teatro. E aí, eu vindo estudar aqui, que era a escola técnica ainda,
Fiquei sabendo que tinha um grupo de teatro, tinha alguns colegas de sala de aula, né, que faziam teatro e me contavam como que eram essas aulas de teatro. Que de início eu imaginava que era aquela coisa assim de, decora um texto, põe um figurino, vai na frente das pessoas e apresenta esse texto, né? A gente muitas vezes tem essa ideia de um teatro mais tradicional e que se aprende dessa forma, né? E aí eu não sabia que não era assim. E aí quando os meus amigos contavam, né, como que eram essas aulas, como que eles participavam, eu ficava imaginando, tá, mas isso aí eu acho que eu conseguiria fazer também. Eu acho que eu não ficaria tão tímido se fosse dessa maneira, com jogos. Coisas que eles falavam pra ti que te levou esse interesse. Bom, primeiro que parecia assim, que o tempo todo eles só brincavam. Né? Então eles diziam, hoje a gente pulou corda, hoje a gente brincou de pega-pega, hoje a gente fez um jogo de mímica. Aí de início eu pensava assim, tá, mas o que isso tem a ver com teatro, né? E aí depois eles iam me explicando. Não, porque na hora de pular corda a gente tem que ter uma atenção total no que está fazendo, tem que ter uma noção de ritmo, uma noção de espaço, na hora que entra da corda, na hora que sai da corda, e tudo isso é para se desenvolver enquanto ator na cena. É necessário saber isso quando se está em cena, né? Aí eu comecei a repensar assim, bom, acho que eu poderia fazer isso também. E aí resolvi entrar na oficina de teatro do Boca de Siri. Isso exatamente no dia 13 de março de 2000. Lembro bem dessa data porque foi justamente o dia do aniversário de 5 anos do Boca de Siri. Meu primeiro ensaio de teatro. E aí comecei, né, com uma atividade extracurricular que eu fazia, né, fora dos meus horários de estudo, de trabalho. E com o tempo eu fui entendendo que eu gostava muito mais de fazer isso do que trabalhar em outras áreas, como a eletrônica que eu trabalhava na época. E aí quando veio a oportunidade de fazer um vestibular para entrar numa graduação, eu escolhi teatro de início, mas ainda sem ter muita certeza. Até que eu fiz o primeiro semestre da graduação em teatro. E aí depois daquele primeiro semestre eu não procurei nenhuma outra coisa, que daí eu já tinha certeza que aquela era a minha profissão. Então a tua relação com o Boca de Siri é quase umbilical, né? Vocês se confundem aí no meio do caminho, né? Tem uma coisa que um outro dia eu estava comentando com os alunos, né? Que a história do Boca de Siri, ela atravessa a gente. E nós atravessamos a história do Boca de Siri, né? Porque se torna realmente uma coisa só. E assim, como é que tu vê esses 30 anos, né? Tu participasse ativamente de 25, né? Seja como aluno primeiro e agora... Não diretamente, porque eu entrei eu entrei em 2000, aí fiquei até 2003, aí como eu já estava na graduação, não conciliava os horários de ensaio, é que eu saí do grupo e aí retornei em 2015, agora como professor. Então mas tem bastante tempo aí, né? Sim. Como é que tu vê esses 30 anos, né? Os principais desafios, né? As avaliações que tu fazes desse período e também um sentimento, né? Com relação a estar completando, a estar à frente do grupo quando ele completa 30 anos. Bom, a sensação de estar à frente do grupo, primeiro é de uma responsabilidade imensa. Né? Porque quando eu cheguei aqui em 2015 como professor, eu já cheguei com essa incumbência de manter aquilo que já existia. Né, e que já não era pouca coisa, já eram 20 anos de grupo e todas as ramificações que esse grupo produziu a partir dessa existência. Né? Então, para mim, até hoje, tem esse peso de responsabilidade, né, de manter uma história, mas também de uma alegria muito grande de poder hoje retribuir aquilo que eu recebi do grupo de início, né, que foi a oportunidade. Então, eu ter tido a oportunidade de experimentar teatro me deu a possibilidade de decidir melhor o que eu queria fazer da minha vida. Eu acredito que se eu tivesse num espaço em que eu não tivesse a oportunidade de conhecer outras coisas, além do curso técnico em eletrônica, talvez hoje eu fosse um profissional infeliz. Porque eu não tive opções, né? Eu não teria tido opções. Mas eu tive. Né, tive a oportunidade de estar no teatro, tive a oportunidade de estar com o coral, com a banda, né, com outras atividades tantas, né, que já tinha na escola naquela época, e isso acho que foi fundamental. Né? Então, hoje eu poder, de alguma forma, contribuir com isso dentro da escola, né, de oportunizar para as pessoas conhecer outras realidades, isso para mim é muito recompensador. Agora, tu tivesse esse contato com o teatro, né, e acabasse migrando, vamos dizer assim, né, de uma área para outra. Mas tem muita gente que procura o teatro aqui dentro como uma espécie de válvula de escape, né, como não vai viver do teatro, não vai seguir o teatro, mas ele não deixa de ser também uma parte importante da sua vida, seja como hobby, enfim. Como é que tu vê o papel do Boca de Siri nisso, né, em poder proporcionar essa opção, até de saúde mental, vamos dizer assim, para os alunos aqui do IFSC?
Bom, isso é importantíssimo, né? Porque assim, a gente não tem como propósito, né, ter um grupo que vai ser profissionalizante, no sentido de todos que vão passar pelo grupo vão se tornar profissionais do teatro, né? Mas a gente ter essa abertura para as mais diferentes realidades e expectativas. Então, hoje no grupo, nós temos participantes com 12, 13 anos de idade e temos uma participante que já vai fazer 90 anos esse ano. Então, assim, cada pessoa dentro dessa grande faixa etária que a gente atende tem uma expectativa com o teatro. Então, a gente poder ter essa oportunidade, né, de alguma forma contribuir com o que as pessoas estão precisando nesse momento com arte, né, isso acho que cumpre, né, o total papel dentro de uma instituição de ensino. E aí dentro desse histórico do Boca de Siri, a gente vê muito claramente, né, que a gente teve aí, eu vou chutar um número, porque muitos registros a gente não acabou perdendo com o tempo, né, ou não foram feitos, mas a última vez que a gente fez um levantamento, né, de fichas de inscrição, nós tivemos mais de 800 pessoas que passaram pelo grupo nos 20 primeiros anos. Então agora, desses últimos 10 anos, a gente ainda tem que refazer essa avaliação, né? Mas, assim, dessas 800 pessoas, se tiveram, sei lá, 50 que seguiram a carreira artística, ótimo. Essas pessoas tiveram aquilo que estavam procurando, ou que estimulou elas a isso. Mas todas essas outras pessoas que não seguiram com uma carreira artística profissional, elas, no mínimo, saíram daqui sensibilizadas, saíram com um olhar mais aberto para o mundo, né? Elas puderam desenvolver características que são próprias, né, ou são necessárias no teatro, mas que são muito necessárias também na nossa vida cotidiana, né? Então a gente entender melhor o nosso corpo, como é que o nosso corpo funciona, como é que a gente se desloca pelo espaço, como é que a gente interage com objetos, com outras pessoas, como é que a gente se comunica melhor com as pessoas, como é que a gente cuida melhor da nossa saúde mental, física. Então tudo isso é material para se trabalhar no teatro, mas é um material que fica para a nossa vida. Eu até ia te perguntar, né, para quem vem, faz o teatro e acaba não seguindo a carreira artística, mas que tipo de habilidades ou de benefícios, né, o teatro traz para esse profissional de uma outra área que passou pelo teatro? Seriam esses que tu citaste? Principalmente, né? Claro que tem outros, né, que de repente podem ser desenvolvidos também, e vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Claro, a gente tem no grupo pessoas que a gente nota que naturalmente se expressam muito bem, mas que às vezes são um pouco atrapalhadas, assim, tô andando em algum lugar, sempre tropeça numa cadeira, sempre bate numa mesa. Então, de repente, essa pessoa ela tem uma necessidade maior de desenvolver uma propriocepção espacial. Como é que ela entende o próprio corpo, o tamanho do seu corpo em relação ao tamanho do espaço. E tem outras pessoas que essa realidade, né, dessa percepção espacial já é super bem desenvolvida, mas é uma pessoa que não consegue conversar contigo olhando nos olhos. Ela tem uma dificuldade de encarar alguém e falar aquilo que realmente está pensando, aquilo que quer se expressar, né? Então, isso vai variar. E o mais interessante é que muitas vezes, com uma mesma atividade, um mesmo tipo de exercício, ou um mesmo processo de montagem de um espetáculo teatral, faz com que pessoas que têm essas dificuldades ou esses desafios tão diferentes consigam se superar com a mesma atividade, mas sendo pessoas diferentes vão por caminhos diferentes ali. Agora, tu também enxerga aqui o Boca de Siri, né, como uma forma do IFSC se abrir para a comunidade, né, já que ele aceita pessoas de fora, né, que possam participar do teatro. Como é que tu enxerga esse papel do Boca de Siri como uma porta aberta do IFSC para a sua comunidade? Bom, isso a gente vê diariamente, né, na Coordenadoria de Atividades Artísticas, não só com teatro, né, com todas as nossas atividades de artes, a gente vê que muitas vezes as artes são a porta de entrada para o IFSC. Né? Então nós temos exemplos já há muitos anos, né, de pessoas que ficam sabendo, né, por outras pessoas, por algum tipo de divulgação, ou por nossas apresentações fora do IFSC, existe um grupo de teatro, quero fazer teatro, vou lá. Aí começa a participar do grupo de teatro e aí começa a ver as divulgações. Peraí, mas tem um curso de meio ambiente, me interessa meio ambiente. Aí faz um curso técnico em meio ambiente, faz uma engenharia. Né? Então a gente tem muitos exemplos assim, né, de pessoas que chegam aqui por conta das artes e daqui descobrem que existe todo um universo. E agora, hoje, além do Boca de Siri, né, e tem projetos que dele derivam para
atender outros públicos, né? O Cirilabs, o Finta e tal. Queria que tu falasse um pouco sobre essas outras oportunidades que o teatro aqui do IFSC tem. Então já vamos até aproveitar e contar um pouco da história, né, de como que tudo isso foi se desenvolvendo, porque, assim, começou o Boca de Siri, então, em 95, né, e aí se formou ali um primeiro grupo de alunos, né, que de 95 até mais ou menos ali 98 foram mais ou menos os mesmos participantes. E aí, claro, esse pessoal trabalhando juntos ali 3 anos seguidos, eles tiveram um certo desenvolvimento, né, e aí depois desses 3 anos, foram chegando novas pessoas também. Né? E aí essas pessoas que iam chegando novas ficavam num certo descompasso, porque elas não tinham ali tanta propriedade, não tinham, né, ali os fundamentos mínimos, né, do funcionamento do teatro para atuar junto com os outros que já tinham mais experiência. E aí nesse descompasso foi que então a professora Tânia Meyer, né, que foi coordenadora do grupo Boca de Siri também até a aposentadoria dela, ela então sugeriu que se iniciasse uma oficina de teatro para os iniciantes. Então, quem estivesse chegando, que nunca tivesse experiência com teatro, faria ali 1 ano de oficina, uma espécie de um nivelamento, e aí depois entraria no grupo e aí estaria acompanhando bem o restante do grupo. Então essa foi a primeira derivação do grupo, né, que na época era chamado de Oficina do Boca, e hoje é chamado de Cirilabs, a Oficina de Teatro para Iniciantes. Aí seguiu, assim, né, Boca de Siri e Oficina, de 99 até 2015, né, porque até então só tinha uma professora de teatro, que foi a professora Tânia, que aí já vamos fazer um outro parênteses, né, a professora Tânia, ela não foi contratada como professora de teatro pela escola, ela foi contratada como professora de música, mas como ela teve, na época dela, uma formação que era polivalente, ela poderia ministrar aulas tanto de teatro, de música, de artes visuais ou de dança. As especialidades dela sempre foram música e teatro. Então, a partir do ano 2000, ela passou a ser professora de teatro, né, quando o teatro passou a ser uma opção dentro dos currículos dos cursos técnicos integrados. E aí a gente teve a segunda derivação. Então, Boca de Siri, oficinas de teatro, eram atividades extracurriculares. E aí o teatro passou a ser curricular a partir do ano 2000, com a transformação da professora Tânia de professora de música em professora de teatro. Aí de 2000 até 2015, ela seguiu sozinha, desde que ela entrou, acho que foi em 98, até 2014. Aí em 2014 houve um concurso público, né, foi aberta uma segunda vaga para professor de teatro, que foi a que eu entrei então na instituição, como professor. E aí nós trabalhamos juntos de 2015 até 2019, quando chegou a aposentadoria dela. Nesse período, estando então em 2 professores, a gente pôde dividir melhor as atividades. Então, antes ela acumulava todas as coordenações. Era a coordenação do grupo Boca de Siri, da oficina de teatro, as aulas curriculares de teatro. Eu estava esquecendo, teve uma outra derivação também, que foi uma mostra de arte e cultura criada pelo grupo Boca de Siri junto com o Grêmio Estudantil. No ano de 2001, teve o primeiro Didascálico. Que tem até hoje, né? Que tem até hoje. Do edital. Isso, porque o Didascálico ele começou em 2001 só como mostra de teatro, e depois foi crescendo, até que em 2015, que foi a última mostra só daqui do campus, então ela foi transformada numa política do IFSC, né, para difundir a possibilidade de mostras de artes por todos os campos do IFSC. Então essa também foi uma outra derivação, né, vinda das atividades do grupo Boca de Siri. Aí em 2016, então como eu estava falando, né, com essa possibilidade de a gente dividir essas responsabilidades, né, as burocracias e tudo mais de coordenação das atividades, nesse período também eu estava fazendo o meu doutorado, então eu juntei a minha pesquisa de doutorado com a minha prática docente aqui dentro e foi aberto um projeto de extensão chamado Laboratórios de Teatro de Objetos. E aí esse laboratório de teatro de objetos é uma pesquisa muito específica, né, sobre teatro de animação, que envolve teatro de bonecos, máscaras, objetos, sombras, mas aquele era específico de objetos e teve uma procura muito grande mesmo, tanto que era para ter sido só um semestre e acabou durando 2 anos esse projeto, porque tinha uma demanda constante, né. E aí a gente vendo essa demanda constante, né, por uma iniciação ao teatro, numa especificidade que era o teatro de animação, a possibilidade de a gente dividir essas responsabilidades entre 2 professores, a gente conseguiu finalmente encaminhar um projeto de curso, que é o curso FIC, Formação Inicial em Teatro de Animação.
que a professora Tânia já vinha tentando encaminhar ali, fazia alguns anos, né, e não conseguia sozinha dar conta disso. Então nós dois juntos, né, junto com a colaboração de outros professores, a gente conseguiu colocar na rua então o Finta, que aí se tornou esse curso que, até onde a gente sabe, pelo menos no sul do Brasil, é o único curso, né, gratuito nessa área de formação, né, de iniciação ao teatro de animação. Então, a gente já teve aí Boca de Siri, Sirilepes, aulas curriculares de teatro, mostra didascálico e o Finta e o projeto de extensão do Laboratório de Teatro de Objetos, que hoje ele também se ampliou e se tornou o LATE, que são os Laboratórios de Técnicas Teatrais. Porque daí dentro desse projeto pode ter um laboratório de teatro de objetos, pode ter um laboratório de dramaturgia, de voz para o teatro, enfim, pode ter... o escopo, mas é manter Exato. a ideia, né? Exato. Então a gente tem hoje um leque de opções de atividades teatrais muito grande, e uma curiosidade é que assim, nenhum deles simplesmente deixa de existir por falta de procura. Pelo contrário, a gente vê que a procura é sempre constante, ou em alguns momentos ela vai até se ampliando. E assim, quem está vendo a gente aqui quiser participar do teatro, em especial as pessoas de fora, né? Porque os alunos acabam tendo um pouco mais de acesso, né? Por ser curricular e tal. Trabalho, enfim, queria iniciar no teatro. A ideia, então, é começar no Sirilepes, para quem não tem nenhuma Isso, experiência. no Sirilepes ou no LATE. E as inscrições são anuais? Está sempre aberto? Ou ele tem prazo de... Varia um pouco, porque o Sirilepes, a gente mantém uma característica que é desde lá do início, né, desde lá de 99, é que os integrantes que estão já há mais tempo no Boca de Siri, que têm mais experiência com teatro, eles é que ministram os encontros do Sirilepes. Então isso já cria um vínculo, né, com quem está chegando com o grupo, né, porque já são participantes do grupo ali que estão, né, repassando aquilo que foram aprendendo com o tempo, e aí são supervisionados, né, por mim que coordeno, claro, né, não é feito assim de qualquer forma, né, tem uma orientação pedagógica também nisso. Então tem essa possibilidade, e o Sirilepes, geralmente ele abre inscrições no início de cada semestre. Então agora para 2025, né, a gente deve iniciar agora no final de março ou começo de abril. Também tem a possibilidade de atividades teatrais para iniciantes pelo LATE, porque a gente tem uma parceria também já há muitos anos com a UDESC. Então os alunos que fazem o curso de licenciatura em teatro, eles vêm aplicar os seus projetos de estágio com a gente aqui. Então a gente junta o projeto de estágio com o projeto de extensão e abre uma turma também para iniciantes. E aí, só que daí isso depende dessa demanda, né, dos estagiários. E agora a gente falou, né, um pouco do passado, um pouco da história, o que reserva para o Boca de Siri os próximos anos, né? Quais são os próximos passos? Eu sei que está tendo comemorações, né, desses 30 anos, que tu falasse um pouco disso, né, da programação de aniversário do Boca de Siri e do que está esperando aí o grupo para os próximos anos. Bom, de imediato, a comemoração dos 30 anos, né, que também, até onde a gente sabe, é o único grupo de escola ativo há tanto tempo em Santa Catarina. Né? A gente só conhece um outro grupo, que é o grupo do Colégio Catarinense, que tem a mesma idade, inclusive, também tem 30 anos, mas é de uma escola particular. Né? Mas de escola pública, a princípio, nós somos o único grupo que chegou a essa idade, né, ininterruptamente. Então, esse ano, para comemorar, a gente entendeu que não bastava só fazer um dia de aniversário, a gente ia ter que comemorar o ano inteiro. Então a gente, enquanto grupo, né, definiu que toda última quarta-feira do mês a gente vai propor algum tipo de atividade aberta ao público, né, em alusão ao aniversário do Boca de Siri. Então nós temos hoje, dia 26 de fevereiro, que é a última quarta-feira desse mês, a apresentação do espetáculo Otelo Entre Nós. Aí, bom, a gravação vai ser só depois, né? Então, bom, olha, já passou, tá? No dia 26 de fevereiro, nós apresentamos, mas no dia 26 de março, que daí sim estará no futuro de quem vai estar assistindo, não percam, teremos uma surpresa, porque eu não vou revelar ainda, porque na verdade a gente ainda não conseguiu fechar a agenda, tá? Mas a gente vai ter uma atividade também no dia 26 de março, e toda última quarta-feira do mês, até novembro, a gente vai ter algum tipo de atividade. Então, a gente pede que nos sigam, né, nas redes sociais. A gente tem um perfil no Instagram, que é o @gt.bocadesiri, ou então o @CAAIFSC, que é o da Coordenadoria de Artes, que daí tem de todas as atividades também. Então, uma proposta para esse ano é essa, né, de
ter atividades toda a última quarta-feira do mês. Temos também uma proposta de uma montagem de um novo espetáculo para esse ano, né? No ano passado a gente montou 2 espetáculos, a gente aproveitou o período da greve também, né? E aí conseguiu produzir mais, assim, mas esse ano no mínimo um espetáculo novo a gente vai ter. A oficina Cirilapes, que retorna em abril, e outras novidades que vão aparecendo pelo caminho a gente vai divulgando. E assim, o foco do Boca de Siri é na atuação ou ele também é uma oficina para roteiro, para direção, para essas coisas? Qual é o... Como é Quem tem interesse nas outras áreas além da atuação, né? Como é um grupo de teatro, a gente precisa de pessoas que façam todas as funções, né? Então o teatro não se faz só atuando, também precisa quem, né, pense e organiza a dramaturgia, a direção, a iluminação, sonorização, quem organiza o espaço antes e depois da apresentação. Então assim, tem muitas funções, né? Então quem vai chegando no grupo vai se adequando naquela função que tem mais interesse no momento. Claro, a maioria das pessoas chega no grupo querendo atuar, né? E a gente procura dar espaço para que todos atuem. Então muitas vezes a pessoa atua e faz mais alguma coisa também. Mas se o cara quiser, tem interesse em trabalhar com roteiro, por exemplo, Sim, também tem esse também espaço. pode. Aham. Professor Alex de Souza, né, coordenador do grupo Boca de Siri, que está completando 30 anos. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Deixa o teu recado aí a quem está assistindo, que tiver interesse, quiser participar, como é que faz, né? E, mais uma vez, obrigado aí por estar aqui com a gente. Bom, eu agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho, né, de colocar isso abertamente, né, porque muita gente às vezes acha que é escola técnica, né, então não vai ter nada de artes ali, e tem muita coisa de artes, né, então fica o convite para quem quiser saber mais, pode procurar, né, pelo perfil do Instagram, @CAAIFSC, que é o da Coordenadoria de Atividades Artísticas, e que ali tem os links para os perfis de todas as outras atividades que a gente tem, incluindo o teatro. E aí dali já consegue, né, entrar em contato com o nosso perfil próprio do Boca de Siri, ou do Finta, ou do Latte, ou do Cirilapes, para pedir mais informações, né, quando tem inscrições, como que faz para participar. E que, assim, mesmo que não tenha vontade de fazer teatro, mas que tem vontade de assistir teatro, de ser público, né, do teatro, da música, de tudo mais, que venha com a gente porque vale muito a pena. Tá certo. Obrigado, professor Alex. Obrigado a Júlia pela produção. Voltamos numa próxima aí com mais um Cidadania e Ciência. Obrigado. Obrigado.